Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje, em mais uma aula de geografia com uma proposta um pouco diferente, tá? Hoje nós vamos fazer a correção da atividade que foi passada para vocês previamente, ok? Antes da gente iniciar, porém, eu vou cantar uma música para vocês. Como vocês bem me conhecem, vocês sabem que eu adoro cantar e eu não poderia fazer, né, todas essas sequências de aula gravadas e não deixar um registro cantado aqui para vocês. Não sei se vocês recordam, mas logo no começo do capítulo, né, Um Mundo de Contrastes, vocês vão encontrar lá uma música, logo no começo mesmo do capítulo, retratando sobre como seria o mundo, né? Imagine o mundo de uma forma. E no último trecho ele fala assim: imaginem todos vocês um mundo bom que um Beatle sonhou. E me veio uma vontade de mostrar para vocês que mundo foi esse que esse Beatle sonhou. Os Beatles foi uma banda britânica, né, que estourou e trouxe o rock, vamos dizer assim, pro mundo. Foram grandes, vamos dizer, precursores, né? Eles explodiram no mundo inteiro. E dos Beatles em específicos, John Lennon e Paul McCartney, eles escreveram essa música. O nome da música é Imagine e eu vou fazer uma versão aqui a capela para vocês. A tradução, eu vou colocar a tradução ao lado, tá bom? Para que vocês consigam entender o que ele quis passar com essa música. Bom, tem alguns trechos, por exemplo, tem uma parte que ele fala de um mundo sem religião. Quando ele fala isso, né, ele não diz no sentido de não existir Deus, enfim. Ele fala no sentido da religião como um dogma, né? A religião como um sistema, vamos dizer assim. Deus ele existe, a gente sabe disso, e ele fala que se Deus não fosse tão colocado, né, em várias religiões para se ganhar dinheiro, essas formas erradas que a gente sabe, né, que existe, eu acho que o mundo seria bem melhor. É isso que ele quis dizer, né? Um acesso livre a Deus, sem que a gente tivesse várias imposições de algumas religiões para alcançá-lo. Então, vamos cantar. É mais ou menos assim, tá? Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religions too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be this one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger.
a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be this one. Gostaram? Essa música, ela é muito forte, né? Porque ela desconstrói, vamos dizer assim, esse mundo de contrastes que existe ao nosso redor, né? A gente falou tanto sobre desigualdade, sobre fome, sobre tantas coisas, e você encontra na música termos como imagine se não existisse, né? Vamos dizer assim, países, se não existisse gente correndo atrás de ter sempre mais, né? A relação da ganância, se não existisse tantas coisas no mundo, o mundo seria tão diferente, né? E é exatamente com essa visão que eu gostaria de iniciar a nossa aula. Uma visão mais ampla sobre como o nosso mundo poderia ser para que a gente vivesse melhor, para que a gente vivesse feliz, né? Sem precisar um estar passando por cima do outro, sem precisar de corrupção, sem precisar de tanto caos, né? E aí vamos corrigir agora a nossa atividade. Vocês vão encontrar essa atividade na página 20 do capítulo 2 do caderno 2, ok? Vamos lá. Por que a desigualdade entre ricos e pobres pode ser considerada o pior problema socioeconômico do Brasil? Eu acho que essa é uma pergunta bastante, né, simples de se responder, porque a partir do momento que a gente vê uma diferença, né, acessos a saúde, educação, transporte, moradia, a partir do momento que a gente tem essa desigualdade, a gente começa a perceber o quanto o Brasil ainda precisa evoluir no que diz respeito à igualdade, né? Esse é o pior problema justamente por conta disso. Essa diferença entre uns ter muito e outros não ter nada reflete como a sociedade se comporta. Não é verdade? Porque se eu sei que eu tenho condições absurdas de ter mansões, de ter vários carros na garagem, de ter vários funcionários, eu sou um tipo de pessoa que enxerga uma pessoa na rua passando fome e não faço nada, né? Eu sou o tipo de pessoa que passa no centro da cidade, vê uma família necessitada e não ajudo. Então, a partir do momento que a gente percebe essas diferenças, né, essas desigualdades, a gente se entende como sociedade, como indivíduo. Como um indivíduo brasileiro, né? Como a pergunta é específica para o Brasil, então, como o cidadão brasileiro se comporta diante a percepção dessa desigualdade. Segunda questão. Ao compararmos o IDH, a renda per capita e o índice de Gini do Brasil, o que podemos observar? O que isto significa? Então vamos lá. O IDH é o índice de desenvolvimento, né, humano. A renda per capita é aquela renda, né, por cabeça que a gente já conversou. E o índice de Gini, ele vai nos demonstrar a desigualdade social encontrada aqui no Brasil. E aí o que nós podemos observar? Vamos lá. A renda per capita e o IDH apresenta um grande nível. Porém, o índice de Gini apresenta uma grande desigualdade. Então, isso significa o quê? Que ao mesmo tempo que o Brasil está em desenvolvimento, a desigualdade é muito grande. Então, esse desenvolvimento aqui não é para todos.
Deu para entender? Ou seja, o Brasil cresce, mas ele cresce só para alguns, porque a desigualdade também aumenta. Quanto mais o Brasil cresce, mais a desigualdade aumenta. Ou seja, as pessoas que estão crescendo não são os pobres, as pessoas que estão crescendo são os ricos. Os ricos crescem cada vez mais, os pobres ficam cada vez mais abaixo e a desigualdade aumenta. Então essa é a comparação que ele quer que a gente faça entre a renda per capita, o índice de desenvolvimento humano e o índice de desigualdade. Quanto mais o Brasil está crescendo, maior a desigualdade. Então nós reparamos aí que quem está crescendo, na verdade, não é o povo brasileiro como um todo, mas apenas uma pequena parcela. Terceira questão. De que maneira os 3 séculos de escravização dos africanos ajudam a explicar o racismo contra os afrodescendentes existentes no país? Essa aí a gente conversa bastante sobre isso, né? Que essa escravidão, ela trouxe diversas consequências gravíssimas, na verdade, para todos os negros do Brasil, né? Infelizmente, esse racismo, ele está incrustado na cabeça das pessoas ainda hoje. Então, por isso, né, essa escravidão, ela trouxe consequências tão trágicas, a começar pela questão da desigualdade em relação à moradia. Como vocês sabem, a maioria dos ocupantes das favelas é a população negra. No mercado de trabalho, ainda existem lugares onde os negros recebem abaixo das pessoas brancas. Nós estamos num país onde as mulheres negras, né, elas sofrem ainda mais a relação do machismo, não só por ser mulher, mas por ser negra também. Então, tudo isso vem de uma carga histórica extremamente negativa, né, que marcou a história do Brasil e que infelizmente traz esse tipo de consequência ainda hoje, né? Os negros ainda são tratados como diferentes, como inferiores, né? E isso trouxe essa marginalização, né, da raça negra, infelizmente. Eles foram colocados à margem da sociedade. Quando houve a abolição, eles não foram inseridos no mercado de trabalho, eles não foram inseridos ali nas escolas, eles foram marginalizados, eles foram jogados para o canto. E ali eles começaram a se construírem, né, a montarem estruturas para que pudessem sobreviver. E é assim até hoje. A gente está observando diversas manifestações ao redor do mundo, né, a respeito desse racismo, das vidas negras, porque ainda hoje é preciso falar que vida negra importa, gente. Ainda hoje a gente precisa dizer, olha só, gente, eu sou negro, eu sou importante, eu também valho por alguma coisa, sabe? Então é incrível que em pleno século XXI ainda existem discussões como essa. E o pior de tudo é ter pessoas que falam que não existe racismo. Prestem atenção, existe racismo. Segundo, negro não comete racismo com ele mesmo. Não existe isso de racismo com a própria raça. O negro, ele não comete racismo com si. Porém, pensem bem, a gente vive num lugar onde se mata negro muito mais do que qualquer outra raça. Então, a partir do momento que a gente tem uma violência tão grande contra negros, um preconceito tão grande, esse racismo extenso que a gente encontra, aí eu pergunto, vocês acham que para uma pessoa negra dizer assim, eu sou negro, vocês acham que é fácil? É simples para vocês a pessoa falar que é negra sabendo que ela sofre preconceito diariamente, que ela é excluída do mercado de trabalho, ela é excluída das faculdades, ela é excluída de tudo, ela é mal vista dentro de um ônibus? Então, assim, quando o próprio negro ele renega, né, ele nega a sua própria origem, gente, isso é porque da mesma forma que está colocado na cabeça da gente, essas questões racistas, também está na cabeça dele. É o cabelo crespo ser chamado de cabelo ruim, é associar o tipo de cabelo a um
uma bucha de lavar prato, há vassouras, há tantas coisas negativas. Então imaginem só como é difícil ser negro no Brasil e no mundo. E a partir disso você começa a formular por que às vezes tem pessoas negras que falam mal da própria raça e às vezes não se assumem como negros, porque é difícil. Então, assim, não existe racismo. O próprio negro não comete racismo consigo. Ele apenas é um reflexo de uma sociedade racista, tá bom? Então, essa foi a nossa correção. É muito bom conversar com vocês, aprender com vocês. E espero que vocês também gostem de conversar comigo e aprender comigo, tá bom? A gente se encontra agora no nosso próximo encontro. Estou ansioso para a gente já se ver novamente. Antes da gente ir, vou deixar aqui um versículo para vocês. Vocês vão encontrar em Filipenses 4,19, que diz assim, ó: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém? Fiquem todos com Deus. Lembrem-se, se precisar sair, usa máscara, tá bom? E sempre tá com o álcool em gel. Quando estiver em casa, não esqueçam de lavar a mão com sabão. Lava por 20 segundinhos, canta parabéns pra você 2 vezes. Cantando isso, você vai passar o tempo ideal para mandar esse vírus para bem longe. Tá bom, meus amores? Beijo. Tchau.